voltar para a Copa do Brasil? Avante, Cadê Palmeiras! Nicolete? A hora que eu cheguei aqui em São Paulo, o dia estava ok, Nicolete. Acho que segue assim, né? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tá maravilhoso o dia para folga hoje, mas a gente tá aqui trabalhando em frente ao CT do Palmeiras. Palmeiras que daqui a pouquinho sai rumo a Cuiabá para esse confronto contra o Fortaleza. Antes de falar do time do Palmeiras, a notícia agora de manhã, Glaucia, porque o Maurício foi julgado pelo STJD pela suposta cotovelada no Kaká no confronto contra o Vitória, um lance que gerou muita polêmica. E ele pegou um jogo de suspensão, mas essa suspensão foi convertida em advertência. Os auditores levaram em conta que o Maurício é réu primário, então a suspensão convertida em advertência, ele está liberado para jogar o próximo jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro contra o Internacional no final de semana e já estaria liberado para enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil. Para o jogo contra o Fortaleza, que o Palmeiras abriu a vantagem de 3-0, o Abel Ferreira vai escalar uma equipe alternativa, dando descanso para aqueles jogadores que vêm de uma sequência depois da Copa do Mundo, a maior sequência, como jogadores como Maurício, Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, o próprio Maurício, o Arias, jogadores que atuaram todos os jogos desde o retorno após a Copa do Mundo. Então eles devem ganhar descanso, o Palmeiras tem uma excelente vantagem, pode perder por 2 gols de diferença, que avança a próxima fase, e o Abel Ferreira não conta com alguns jogadores machucados. Caso do Paulinho, que teve a lesão constatada no músculo adutor da coxa, no aquecimento da partida contra o Fortaleza, ele ficou o tempo todo no banco de reservas, vai ficar entre 10 15 dias fora da equipe se recuperando. Não conta também com o Gustavo Gomes, que já está treinando, teve uma lesão muscular na partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, está treinando no gramado, mas vai ser preservado para esse jogo. E o Kelvin, que também teve uma contusão muscular. É a chance para dar rodagem para alguns jogadores que estão voltando. Caso do Flaco Lopes, retornou aí da Copa do Mundo, por enquanto foi reserva nos 2 últimos jogos, e principalmente o Vitor Roque, que não é titular, não atua ao lado do Flaco Lopes, a dupla que fez tanto sucesso na temporada passada, 45 gols os dois juntos, o Flaco, o principal artilheiro, e o Vitor Roque, o vice-artilheiro. Essa dupla não atua junto desde a final do Campeonato Paulista no início de março. Então o Vitor Roque não é titular desde essa partida contra o Novo Horizontino, está voltando, os 3 jogos ele ficou no banco de reservas, é a chance de ganhar rodagem, ganhar um pouquinho de ritmo de jogo nessa partida contra o Fortaleza nesta quarta-feira. A dúvida também no gol, porque o Carlos Miguel completou o último jogo contra o Fortaleza 50 jogos, ele tem um excelente número, desses 50 jogos, 23 sem sofrer gols. 46% atrás do Everton nesse quesito na história do Palmeiras, mas ele é dura porque também pode ser preservado com a entrada do Kaique ou então do goleiro mais experiente, o Lomba, que é o segundo reserva. Vamos ouvir o que falou então o Carlos Miguel sobre esse confronto contra o Fortaleza, jogo que será disputado lá em Cuiabá. Cara, a Copa do Brasil é uma competição à parte que a gente tem, que é difícil, é traiçoeira, se tu não tá preparado mentalmente, concentrado para definir o jogo. É 3-0, a gente sabe disso, que a gente tem uma vantagem muito boa, mas a gente tem que saber também que a gente tem que ter um controle muito bom mentalmente e focar no jogo para fazer o dever de casa também em Cuiabá, que é muito importante pra gente sair com a classificação. Primeiro, agradecer a Deus também, depois agradecer a todos aqui do staff do Palmeiras que incentivaram, me ajudaram a trabalhar do dia a dia, me ajudam ainda que passou muito rápido, parecia que foi ontem que eu estreiei e já completei já 50 jogos, né? Um calendário tão grande que a gente tem, é muito rápido, mas eu fico muito feliz de ter conquistado isso num clube. Então, Glaucia, o Palmeiras com uma equipe alternativa e vai enfrentar, olha a curiosidade, o Fortaleza, que também deve jogar com uma equipe alternativa. O Fortaleza já está em Cuiabá desde segunda-feira, desde ontem, está treinando, tentando se acostumar com o calor de Cuiabá, que não é fácil, porque no final de semana o Fortaleza enfrenta o Cuiabá pela Série B e é a grande meta da equipe cearense nessa temporada, voltar à primeira divisão. Então está se preparando para esse jogo contra o Cuiabá, que também será disputado na Arena Pantanal. Deve poupar alguns jogadores dessa partida contra o Palmeiras, já que a equipe alviverde tem uma excelente vantagem. Lá em Cuiabá tá muito calor, o tempo aqui tá bom, mas o Palmeiras precisa ir pro jogo daqui a pouquinho, embarca para Cuiabá para esse confronto contra o Fortaleza. Glaucia. Edu Dracena, agora um alívio, o Maurício ficou no que já tinha acontecido mesmo, não ganhou uma punição extra do tribunal
e o tribunal tem que revisar algo que o VAR e o árbitro tiveram a chance de fazer no jogo. A gente só fica pensando nisso, né? No desperdício de tempo. Desperdício, e a gente sabe que, infelizmente, acontecem situações dentro do campo, como você bem disse, Renata. Tem o árbitro, tem o VAR para estar revendo tudo o que está acontecendo aí. O STJD, de repente, está lá, não estou fazendo nada, então vamos pegar esse lance aqui. Então, ainda bem que corrigiram o erro deles. E aí você vê realmente que é um reforço. O Maurício está jogando muito bem e vem jogando, jogou a Copa do Mundo, está confiante, teve proposta e o Palmeiras não quis nem escutar ainda. Então a gente vê realmente que o Palmeiras vem numa energia muito bacana, ganhou o primeiro jogo de 3-0 convincente, né, dentro de casa, agora vai jogar lá na Arena Pantanal, fora de casa, diante do Fortaleza. Esperamos que o Palmeiras também possa manter essa pegada para sequência e depois o Campeonato Brasileiro e manter na liderança também. Ronaldão, você brinca muito aqui, mas é chato ver de novo o Paulinho fora de combate, de ação, que é um jogador importante e que vai precisar de uma sequência de jogos no Palmeiras. E de um trabalho extra também do departamento fisiológico, né? Porque vai ver que ele está com alguma descompensação, o doutor vai poder falar sobre isso. Desequilíbrio muscular, alguma coisa, para deixar ele tão lesionado assim. Agora, vocês estavam falando também do Maurício sobre o que aconteceu e depois de muito tempo caiu num julgamento como esse. Já foi feito dentro de campo, já foi feito pelo público, né, pelos jornalistas, por todo mundo. Ainda ser julgado novamente, eu espero que domingo ele possa fazer aquela lei do ex, né? Porque ele pode fazer 2, 3 gols, né, no jogo. Então, deixa ele em campo esse bebê. Eu ainda não tô pensando nesse jogo. Tem outros de Copa do Brasil antes. Domingo, Isso que é legal. Então deixa o menino dentro de campo. E sobre o Paulinho, que ele se recupere o mais rápido. A gente brinca aqui muitas vezes, mas a lesão é um negócio chato, a gente sabe disso. E quero mandar um beijão aqui ao meu amigo Marcão também, que tá fazendo aniversário hoje, o pé de pano. Marcão, pé de pano. Um beijo, Marcão. Pra você, parabéns, seu cavalo. E o Zé, que tá recuperando também. O Zé tá goleirada antiga, Cicinho. Tá tudo baleada, viu? E você Eu tô com dor no ombro, dor nas costas. Não, tá saudável igual um coco. Você tá, irmão? Tô voando, Cicinho, só para fechar o assunto, Paulinho, então fora de ação, não podendo atuar de novo pelo Palmeiras, e o Maurício liberado. O Maurício, ele cresceu muito, né, também depois da Copa do Mundo. Então, é um jogador muito importante, se tornou muito importante para o Palmeiras e é um grande ganho para o Palmeiras. Já o Paulinho é esse jogador que nós estamos esperando, que se recupere, que tenha uma sequência de jogos. A gente torce pelo retorno dele, porque vai abrilhantar ainda mais e fortalecer o time do Palmeiras, com certeza. Palmeiras. Primeiro, vamos falar de uma notícia ruim, outra lesão na coxa agora do Paulinho. Lesão no adutor da coxa. Sentiu a lesão no treino de véspera do jogo, no treino de finalização. Eu não tenho nenhum motivo para desconfiar do departamento médico do Palmeiras. E o que eu posso explicar é o que eu ouvi hoje de manhã de 2 médicos especialistas que confirmam a minha ideia. O jogador, o atleta de alto rendimento, quando fica fora muito tempo, vai ter lesão muscular quando voltar. Ele jogou 60 e poucos minutos, teve uma entorse no tornozelo, é verdade, e queria ir para o jogo, mas sentiu o adutor. Então a ideia é que ele possa estar, de repente, apto para jogar o segundo jogo da Libertadores contra o Cerro lá no Paraguai, né? Que tem aqui 2 semanas até lá. Acho difícil. O resto são outras discussões, se valeu a pena, se o dinheiro foi caro, se foi pouco, se o Palmeiras agiu certo em pagar 18 milhões de euros um jogador que estava vindo de lesão. Não tem nada a ver com a lesão original, com a refratura, é uma lesão muscular. E o que eu ouço dos médicos é o seguinte: quando pense você que está em casa, vamos imaginar que seja um sujeito não sedentário, sim, mas que faça algum tipo de atividade. Quando você sente uma dor no teu pé direito, você usa mais o esquerdo. Esse desequilíbrio que causa muscular vai fazendo com que o atleta tenha lesões musculares, porque ele vai mentalmente poupar o lado do corpo em que ele se machucou gravemente. Isso é natural, só o tempo vai fazer com que ele volte. Agora, se ele vai voltar, se ele vai ser o jogador que o Palmeiras esperava que ele fosse, evidentemente que frustra o torcedor muito, né? Porque você ter no banco de reservas Paulinho, Flaco e Vitor Roque para mudar um jogo é um negócio surreal, né?
e não vai ter o jogador. Então, se você for falar em custo-benefício, que é o Zé da Lupa fala sobre isso todo dia, né? É óbvio que não valeu a pena, né? Até eu posso chegar a essa conclusão, pelo que gastou e tal. Agora, investiu, correu risco, agora tem que embalar a criança. Não é culpa do Paulinho, como o Zé da Lupa, inclusive, fala, né? Não é culpa do jogador, é isso. Aqui, ó, quem tá aqui, hein? Roberto Amerio Júnior. Provocando você. Eu. Fala aí, Massini. Paulinho, baita investimento. Ruim é o Memphis. Mas você vai se esconder atrás do plano, modelo livre e todo esse blá blá blá. Umas coisas não tem nada a ver com a outra. Calma aí, Roberto. Conhecem bem a gente. É engraçado isso. Pô, o Paulinho, o cara tá machucado. O Memphis tá custando o cofre do Corinthians. É ou não é? Mas... o Memphis não pode se machucar. Eu nem preciso me defender. Obrigado, âncora. Não, mas não é. São coisas muito diferentes. O Versa acha que tem relação. Custou só 18 milhões de euros, mas tudo bem, 18 milhões de euros. O Memphis tá para receber 50 do Corinthians. Quanto que dá 18 milhões de euros? 100. Sim, mas enfim. 100. Não, mas um pode... O outro deve 40. O cara que jogou. Eu posso reclamar do seu penteado? Pode. Não, eu não tenho cabelo. E por isso que você não pode. Claro você pode que reclamar o seu, você não tem problema. Essa nenhum. comparação tem sentido, Paulinho e Memphis? Mas nem começa. É diferente. Não, mas circunstâncias diferentes, Vessone. Um cara se machucou, vai fazer o quê? O Memphis também se machucou, senão ele teria se machucou 500 gravemente. jogos a mais que o Paulinho. Vamos lá, eu acho que o Massini ponderou. Se a gente analisar o custo-benefício e a forma da contratação, o Palmeiras se equivocou. Claro, correu um risco. Ele apostou. Isso, deu errado. Arriscou, né, um jogador que tinha uma fratura por estresse, que ia passar por uma cirurgia, você não sabia se estava pagando 18, milhões de euros por uma incerteza. Isso. O Palmeiras contratou o jogador que jogava todas as partidas com o Hulk. Jovem, forte, com idade, contrato forte, longo, talentoso. Tem um risco calculado aí. E não é mais esse jogador. Isso que é complexo, né? Porque ele teve a reincidência, já está 2 anos mais velho, vai ter as sequelas musculares desse reequilíbrio que o Massini falou. Então, é um outro jogador que você vai poder contar gosto. Até essa... Pior que todas as vezes que você pode contar, o cara faz alguma coisa importante, né? O cara fez gol no Mundial, fez gol no Flamengo. Até essa situação de aumento de minutagem, talvez ele não suporte 65 minutos. Eu ia lembrar só Passou isso. do limite. Vamos lá, ele jogou 65 minutos com o Atlético, aí ele fica, eu não esqueço, viu? Ele fica fora em Salvador porque torceu o tornozelo